Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os parlamentares ligados ao setor rural se preocupam com os impactos do projeto da reforma da Previdência na forma original, como foi apresentado, e como o governo pretende que seja aprovado. Os pontos mais sensíveis são a questão da aposentadoria rural e as regras do BPC, o benefício de prestação continuada. Partidos de centro se mobilizam em relação a esses dois tópicos e lutam para fazer com que o governo não avance nas conquistas do homem do campo no que se refere aos direitos previdenciários. O deputado Silvio Costa Filho, do PRB de Pernambuco, é um dos parlamentares preocupados com esse tema. Ele é vice-presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Novo Pacto Federativo, que ele vê como uma condição fundamental para a retomada do desenvolvimento do país. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana, um prazer poder participar do seu programa. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado. Queria primeiro saber do senhor quais são os próximos passos da reforma da Previdência. Olha, nós concluímos as audiências públicas, foram mais de 10 audiências públicas. Nós tivemos a oportunidade de ouvir mais de 70 entidades da sociedade civil organizada, ouvindo vários canais institucionais de participação popular, tanto do setor produtivo quanto do movimento do trabalhador rural, e foi muito enriquecedor. Eu acho que os deputados, tanto da oposição quanto da situação, puderam discutir o mérito da reforma, se ater aos temas mais sensíveis que chegou do texto do governo federal, e acho que a casa ganha com essa discussão, porque agora, até o dia 15, nós esperamos que o relator Samuel Moreira ele possa apresentar o seu relatório e a gente, quem sabe, até o dia 20 de junho, nós votarmos o texto da reforma da Previdência nas comissões. Eu tenho conversado com o presidente Rodrigo Maia, com outros líderes. A nossa expectativa é que a gente possa votar já na primeira semana de julho o texto da reforma da Previdência aqui na Câmara Federal. Primeiro turno no plenário. Em primeiro turno no plenário e quem sabe já na primeira quinzena nós fazermos primeiro e segundo turno, aprovarmos essa matéria e a partir daí ela seguir para o Senado. Isso, julho? Isso em julho. Eu vejo que é uma bela... Mas tem um recesso. Tem um recesso, mas eu acho que antes disso, todo o esforço nosso vai ser no sentido de nós votarmos essa matéria agora na primeira quinzena de julho. Eu tenho colocado sempre, Mariana, que essa é uma bela oportunidade, através da reforma da Previdência, da reforma tributária, do novo Pacto Federativo, do Congresso Nacional, se reencontrar com a sociedade. Eu acho que é importante, independente do presidente da República, o Congresso gastar suas energias com um debate de fato que produza, que traga resultados para o país. E acho que essas reformas são fundamentais para a retomada do crescimento. Eu digo sempre, eu sou homem de centro, eu defendo os programas sociais. O Bolsa Família é um programa importante, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, todos são programas importantes, mas o programa mais importante do Brasil, na minha avaliação, é o emprego e a renda. E a gente só vai retomar o emprego com investimento público. E para isso é importante que as reformas avancem e eu estou muito confiante que essas reformas passem, quem sabe ainda esse ano, aqui no Congresso Nacional. Já que o senhor falou dos programas sociais, nesse governo que mandou a reforma para cá, houve vários cortes em vários desses programas. O senhor não acha que poderia haver uma manutenção desses programas enquanto a economia não deslancha depois de reformas como a da Previdência, a tributária, que é o que o governo acredita? Olha, eu acho que houve, de certa forma, um certo equívoco na minha avaliação do governo federal em ter contingenciado, nesse momento, recursos da educação. Eu acho que era importante contingenciar outras áreas e buscar automaticamente
o não contingenciamento e que esses recursos fossem preservados. Eu acho que muitas vezes o importante não é só o que se diz, é o que as pessoas entendem. E o que passou para a opinião pública é que o recurso foi cortado da educação. Eu acho que o governo poderia ter acertado melhor na comunicação e não ter mexido. Mas, paralelamente, o governo avança em outra direção. O governo se comprometeu, esse ano agora, de dar o 13º do Bolsa Família. Isso terá um impacto importante na economia. O que é que a gente tem observado? É que, naturalmente, o governo tem os seus erros, tem os seus acertos, mas eu acho que o grande ativo do governo Bolsonaro hoje é a agenda econômica do ministro Paulo Guedes. E o meu sentimento, o sentimento do nosso partido, é que nós precisamos preservar a agenda econômica do ministro, avançar nas reformas, porque através disso a gente vai poder melhorar os programas sociais, retomar emprego, retomar investimento público e fazer com que o Brasil volte a crescer. Eu acho que nós temos aí, como eu disse, uma bela oportunidade. Vamos voltar um pouquinho para a Previdência? Pois não. O senhor, então, os senhores, né, na comissão ouviram diversos setores da sociedade preocupados com o que podem sofrer e outros que talvez achem importante também que as modificações. Quais foram os principais gargalos, digamos assim? Olha, eu acho que a gente tem um tema que eu acho que une toda a casa hoje, ou quase toda, que é a necessidade de tirar o aposentado rural. Eu já disse, quando fui convidado pelo meu partido, que eu não teria condições de votar na reforma da Previdência se o trabalhador rural estivesse na reforma. Eu sou neto de um cortador de cana e eu sei, Mariana, as dores e sorrisos do que é um trabalhador rural. Segundo a situação do BPC, aquele que nunca trabalhou e chega aos 65 anos, ele recebe a aposentadoria. E recebia 1.000 e passaria a receber 400 agora. 400, isso. Então a gente tem, na minha avaliação, que deve ser ao final retirado do texto ou ser melhor discutido, é a aposentadoria rural, o BPC, as regras de transição passarão por algum ponto de equilíbrio. Eu penso que a questão da desconstitucionalização, a questão da capitalização deve ficar para outra etapa na reforma, até porque... O senhor acha que já há consenso sobre isso? Eu acho que já há um consenso nessa direção. E o que é crescente aqui na casa é a gente poder mexer em alguma coisa no abono, mexer no professor, ou seja, tirar o professor da reforma. Professores e professoras, como é que vai ficar? Que é um impacto de 12 bi em 10 anos. Eu acho que é possível que o professor ele saia da reforma da Previdência. E o que eu tenho sentido aqui na casa é que partidos como Cidadania, como o próprio PR, como o próprio PRB, entre outros, já entendem que a reforma da Previdência nos estados e municípios devem ficar sobre a responsabilidade de estados e municípios. Até porque nessa reforma de 1.236 trilhão, nessa potência fiscal, estados e municípios não estão. É uma conta à parte. Os estados têm um déficit de 97 bi na reforma de Previdência e as capitais e municípios têm mais em torno de 20 bi. Então, o que está sendo discutido e é crescente, que essa é até uma forma da reforma avançar mais rápido e ser votada para ser aprovada, é que parte dela ela fique aí sobre a responsabilidade dos estados e municípios, cuidar do professor, cuidar do militar e do servidor, porque cada estado tem sua peculiaridade, cada estado tem sua radiografia social, tem sua situação previdenciária. Então, eu acho que essa agenda é algo crescente aqui na casa. Isso está sendo colocado no âmbito desse novo pacto federativo, no qual o senhor também está muito ligado, porque é presidente da frente parlamentar? Olha, eu fui vereador do Recife, 3 vezes deputado estadual. Eu sou, Mariano, municipalista convicto. Eu acho que o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília, ele está, sobretudo, nos estados e municípios. E o que é que aconteceu? De 88 para cá, antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava
ficava nas mãos de estados e municípios e 30% nas mãos da União. Agora se inverteu. 60% fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. E às vezes a burocracia ministerial, a burocracia governamental atrasa investimentos e há uma grande concentração. Também tem uma inaptitude de certos municípios de mandar os contratos para receberem o dinheiro, Também, mas eu acho que falta uma descentralização. A gente tem defendido o quê? Que 60% fique nas mãos de estados e municípios e 40% nas mãos da União. É isso que a gente está desenhando no novo Pacto Federativo. Por quê? Uma diferença grande, né? Porque na hora, Mariana, que o prefeito e o governador ele tem mais recursos, ele pode automaticamente fazer mais investimentos em infraestrutura, porque é o que alavanca a economia, obras de infraestrutura, construção civil, descentralizadas e, paralelamente, a questão dos programas sociais. Eu acho que na hora que o prefeito e o governador ele tem mais recursos, ele pode atacar o problema social na ponta. Até porque a gente vive, de fato, são nas cidades e são nos estados. Então, eu acho que se a gente conseguir avançar no Pacto Federativo, na Lei Candir, na cessão onerosa, no Fundeb, no ISS, nos consórcios públicos, eu acho que a gente tem uma ampla agenda que dialoga com o Pacto Federativo, que vai fortalecer muito nesses próximos anos. Esse é um desejo do ministro Paulo Guedes, eu tenho sentido que é um desejo do governo federal. Nós criamos já um grupo de trabalho, Ministério da Economia, Casa Civil, Câmara, Senado e municípios e estados, discutindo a proposta para encaminhar aqui ao Senado e à Câmara e a gente se debruçar sobre essa pauta, que na minha avaliação é importantíssima para o país. O senhor acha que isso é uma pauta para o segundo semestre? Uma pauta para o segundo semestre, mas que tecnicamente, internamente, esse grupo de trabalho já está trabalhando para apresentar algo minimamente consensual, mas algo de fato, uma proposta eficiente, objetiva e que traga resultados ao país. Deputado, o nosso tempo é curto, eu agradeço muito. Esses dois temas são muito longos. Verdade. A gente volta a conversar num outro dia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Sou um admirador seu, quero lhe parabenizar pelo programa e sempre que convidado estarei à disposição. Tá certo, muito obrigada. Eu conversei com o deputado Silvio Costa Filho, do PRB de Pernambuco, sobre Previdência e Pacto Federativo. Ele é vice-presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do novo Pacto Federativo. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.